Pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema aí que eu não tinha visto esse tema ser suscitado aí de uma forma tão clara assim, né? Mas teve uns canais aí que os caras se afirmam que não são religiosos nem espiritualistas. Na minha opinião, existe diferença entre espiritualismo e religião. E outros são neutros, né? Eu até concordo que você colocar a religiosidade no meio Red Pill fica uma coisa muito fantasiosa, mas tem pessoas aí, alguns canais que chegam aos extremos de dizer que para você ser Red Pill você tem que ser ateu, né? Que você tem que se desprender de todas as fantasias e crenças que possam estar impedindo esse desenvolvimento. Mas aí, pessoal, eu falo, normalmente o que é abordado aqui na Red Pill são relacionamentos. O que se é falado mais é o relacionamento de homem com a mulher e como o homem se prevenir das artimanhas, né, da maioria das mulheres modernetes, vampiras e parasitas que usam contra os homens e para os homens ficarem espertos aí com a situação e poderem se prevenir, usarem mais a racionalidade. E mas então isso aí não nem chega ao ponto de questionar se uma pessoa é religiosa, espiritualista ou ateísta, se crê em Deus ou não crê em Deus, se tem a religião X, Y ou Z. E teve um debate aí uma situação aí num grupo particular aí de alguns produtores de conteúdo que se levantou essa questão e eu não vou dizer quem que é o canal, mas o cara ele falou claramente que para você ser Red Pill verdadeiramente, você atingir o último nível, você tem que ser ateu. E eu discordo disso totalmente. Por quê? Porque a vida de uma pessoa tem vários departamentos. Então, o departamento da pessoa na vida pessoal, por exemplo, ele vai na vida de relacionamento, né, vamos dizer, ele vai ter um relacionamento com uma mulher. Isso aí independe dele acreditar em Deus ou não. Mesmo que ele acredite em Deus, nos moldes tradicionais, se ele for Red Pill, ele vai saber que não adianta ele ficar pedindo para Deus arrumar uma mulher boa para ele, uma honradinha e coisas do gênero, né? Por mais que ele acredite em Deus, ele tem que perceber que isso não tem como, não vai aparecer com Deus pedindo para Deus isso aí, né? A, a concepção que eu tenho de Deus é que ele não interfere nessas coisas mesquinhas. Ele interfere, vamos dizer, mais no mundo interno da gente, na nossa percepção interna. Então isso aí não tem influência nenhuma na Red Pill, na vida prática. Vamos dizer, de você ser até te abre a mente para você não ser controlado pela Matrix, que você acaba percebendo que você acaba dependendo só de você mesmo e que Deus seria até uma extensão de você numa outra dimensão, vamos dizer assim, na dimensão psíquica. Tem até a ver com psicologia, não tem nada a ver com você ficar fazendo pedidos para Deus, para você ter uma honradinha, para você ter dinheiro, ou para você ficar fantasiando e sair do racionalismo. Aí a gente já entra em outro ponto. O que é racionalismo? Se você quiser entrar num ponto da questão de que Red Pill não é só relacionamentos homem e mulher, tem a ver com tudo, com a verdade em tudo. Aí o racionalismo se torna uma verdade relativa. Você vai dizer assim, sou extremamente racional, não acredito em Deus. Ok. O que é o racionalismo? É você fazer uma coisa que
que não é uma fantasia. Você acreditar numa coisa que não é uma fantasia. Para você saber que uma coisa não é uma fantasia, você tem que provar que aquilo não existe. Muitas coisas você pode provar, teoricamente, né? Até onde chega nossa percepção humana, que é limitada, extremamente limitada. Aí tem o conceito de Deus. Como você vai provar que Deus existe? Não tem como. Ou você teorizar, como eu teorizei, que Deus é a causa primária de todas as coisas e que é uma coisa que está além do nosso entendimento e que tem várias camadas de entendimento, que é uma coisa aberta ao estudo, à experiência humana, tem a ver até com a psique humana. E você querer provar que, o outro lado, você querer provar que não existe, você é ateu, você tem que provar que Deus não existe, senão você acredita que Deus não existe, então é uma outra crença. E muitos, assim como tem religiosos fanáticos, inflamados, que querem provar que Deus existe, existem ateus inflamados e apaixonados pela ideia de que Deus não existe. E quando se entra nesse assunto, eles querem provar para um religioso ou um espiritualista, em suma, um teísta, uma pessoa que acredita em Deus, ele quer provar que Deus não existe. Então ele acaba se tornando um fanático, só que é um fanático contrário do fanático religioso. Ele se torna o fanático ateísta. E aí, então, chegando ao final da questão, o que tem a ver uma pessoa ser red pill, né, nesses moldes aqui do YouTube, com acreditar em Deus ou não? E além do que, se você for analisar aquele filme, o filme Matrix, de 1999, eu estou com 40 anos de idade. Na época eu tinha 15 para 16 anos. Eu lembro muito bem a época que esse filme foi lançado. Eu li uma entrevista do Keanu Reeves, numa revista na Biblioteca Pública do Paraná, e eu lembro que era um conceito revolucionário esse filme. E o próprio Keanu Reeves, né, o protagonista do filme, disse que não entendeu muitas coisas do roteiro, porque era um roteiro, uma história profundamente filosófica, de várias camadas de entendimento. E muita gente vê esse filme e também teoriza sobre Red Pill e acha que é só essa coisa rasa de ficar falando de modernete, de ficar falando de relacionamentos, de ficar falando de Maria da Penha, de ficar falando de... enfim, né? Essa coisarada toda aí que todo mundo já sabe, Miqueinha, e etc e tal. E esse conceito da pílula vermelha e da pílula azul é um conceito muito mais profundo do que a maioria das pessoas imagina, que mostra o mundo da ilusão e o mundo sem ilusão. Só que, além disso, ainda existem várias camadas de realidade e várias camadas de ilusão. Isso é um assunto imenso que você pode usar para os relacionamentos, onde os homens foram doutrinados a acreditar em muitas mentiras sobre as mulheres para serem manipulados e a sua energia ser sugada, seu dinheiro, seus recursos, que por muito tempo até foi confortável para os homens, porque os homens eram detentores dos recursos e era muito agradável para eles ter o ego afagado, acreditando nessa docilidade feminina e nessa submissão, que até certo ponto era verdadeira, mas até certo ponto não era, né? Mas hoje em dia, esse modelo já não se sustenta mais, e a gente vê que realmente era uma Matrix isso, né? Com a evolução.
a palavra evolução não significa necessariamente uma coisa que melhorou. Significa uma coisa que mudou, que teve um desenvolvimento e mudou. E várias Matrix existem nesse mundo. Existe a Matrix de uma pessoa, por exemplo, que faz uma faculdade, acha que sabe tudo, sai de lá com a cabeça formatada naquele determinada linha de pensamento e acha que sabe tudo. A linha de pensamento pode ser daquele curso, pode ser uma linha de pensamento que introduzem ali pensamentos ideológicos, políticos, feminazem ali. E vários pensamentos que é usada a palavra progressista, que de progresso não tem nada, pelo contrário, é um atraso, né? Acaba regredindo. E existe a Matrix política, muitos aí se matando por causa de político, perdendo a saúde por causa de político, defendendo político que não vai dar nada para eles. Pessoas se degladiando por causa de futebol, chorando, gritando, estourando as cordas vocais assistindo o jogo de futebol. Aí, enquanto os empresários enchendo os bolsos de dinheiro, os próprios jogadores fazendo brincadeira de criança, de shortinho e camiseta, chutando uma bola, ganhando milhões, enquanto você está aí trabalhando no subemprego, passando desaforo todos os dias, vários desaforos, ganhando um salário de fome, uma esmola para trabalhar igual um cavalo, e você não consegue sair dessa Matrix, que é mais uma, simplesmente, que é o futebol, né? Aí existem várias outras Matrix. Existe infinitas Matrix. Existe vamos dizer, a Matrix do existe a própria Matrix, que talvez seja a mais profunda, uma das mais profundas, que é até uma coisa que pode até deixar a pessoa meio doida, que muitas vezes é melhor nem pensar muito nisso. É sobre a nossa percepção da realidade, o nosso cérebro é extremamente limitado, ele processa os nossos 5 sentidos, a nossa visão é muito limitada, nós vemos partículas, a luz é uma onda, né, pelo que eu estudei. Tudo é uma partícula em movimento, existe mais espaço vazio do que partículas, ou seja, existe uma partícula aqui, outra aqui bem longe, e aquela nuvem de energia que ela emite faz a matéria que a gente enxerga. Isso aí já é descoberto pela ciência há mais de 100 anos. A física quântica já era estudada já lá por idos de 1900, foi divulgada só pelo fim do século XX. E o que nós escutamos, a gente acha que é a realidade, enfim, né? O nosso tato, a nossa gustação, isso é bem mostrado no filme Matrix, numa cena onde tem lá um personagem que ele está comendo lá no restaurante e ele fala sobre o sentido da gustação. Então, nossos 5 sentidos, né? Visão, olfato, gustação, audição e mais um aí, que vocês sabem aí. Então, é uma coisa, não se atenham à minha falha aí de não ter a memória para lembrar dos 5 sentidos. A reflexão justamente é essa, né? O ser humano ele é tão arrogante, ele acha que ele sabe tudo, porque ele já leu 1000 livros, porque ele fez uma faculdade de 5 anos, porque ele tem 3 faculdades, não sei quantos doutorados, toda essa porra toda aí, porque ele tem 100 quilos de massa muscular, porque ele viveu 60 anos, então sabe tudo. E até certo ponto a gente tem que confiar
no que a gente sabe, só que o que a gente sabe é uma coisa limitada que serve para determinadas situações e isso pode fugir de regra, porque pode, numa época, uma situação ser exatamente daquele jeito e, noutra época, ser outra. Tem coisas que são universais, que vão ser sempre iguais, como, por exemplo, o instinto de masculino e feminino, são coisas que podem mudar um pouco com a cultura, mas o básico sempre vai ser o mesmo, a mesma coisa. E é uma coisa que a engenharia social está mexendo muito, tentando emascular o homem, masculinizar a mulher. Quem eles que mexem com isso sabem que, né, isso não funciona, mas a teoria básica é que isso aí seria para equalizar, né? Ou seja, o homem é muito masculino, a mulher é muito feminina, então vamos feminilizando um pouco o homem, ele fica aqui, masculinizando um pouco a mulher, ela fica aqui, aí todo mundo fica igual, né? Só que isso não existe, não funciona. Eu, né, vivi pouco, lógico, 40 anos não é nada comparado ao que a humanidade viveu, ou ao que pessoas aí de 80 anos viveram, mas eu nunca vi uma época com mulheres tão masculinizadas e mulheres jovens, né, masculinizadas, porque as mais antigas até são um pouco mais femininas, porque elas viveram em outra época. E não é uma coisa atraente esse tipo de comportamento. A gente vê muitas meninas aí muito bonitas de rosto, de corpo, mas não são atraentes no seu comportamento masculinizado. E às vezes se enchem de tatuagem, que na minha opinião é um negócio horroroso. Para mim, desenho tem que ser no papel, não, em livro não é para se fazer na pele. Não é bonito isso. E, enfim, a, é uma coisa complicada esse negócio de você querer limitar o conhecimento. É lógico que o conhecimento não é uma coisa caótica, que cada um vai falar seus achismos aí, né? Tudo tem que ter uma certa comprovação, só que muitas vezes a comprovação é uma coisa que é um pouco difícil, porque nem tudo pode ser medido de acordo com os padrões que a ciência usa para coisas físicas. Então, quando se entra no estudo da mente ou do comportamento, é necessário usar muito mais recursos de comparação, várias facetas, para você conseguir ver de vários ângulos a situação e tentar, às vezes dá errado isso, tentar ter uma visão global da situação. E isso aí, o problema é que o ser humano, muitas vezes o ser humano é emocional. E não sei se talvez um dia a evolução seja perder esse emocional ou saber controlar melhor. Creio que seja saber controlar melhor. E você vê que, voltando à questão, tanto os ateus quanto os teístas são emocionais. Porque ninguém vai chegar e falar assim, peraí, vou parar agora, vou pensar aqui, o que é verdade? Deus existe ou não existe? Aí ele vai pegar, vai fazer uma lista ali, gigantesca, vai analisar e comparar. A maioria ou vai acreditar em Deus por uma causa emocional, ou vai não acreditar por uma causa emocional do mesmo modo. E mesmo que você
Vamos dizer, por exemplo, joga um argumento assim. Deus não existe porque Deus não interfere na vida humana. Tá. Aí você pensa, tá, Deus não interfere na vida humana por quê? Porque existe muita desgraça, muita guerra, pessoas inocentes morrem, etc, etc e tal. Tá. E se o nosso intelecto é tão limitado que a gente não entende o propósito de tudo isso, que por mais brutal que seja, talvez tenha um propósito, né? Sem querer ser religioso, mas analisando essa possibilidade aí. E aí você pensa, e se existir um propósito para isso, se Deus acaba influenciando na vida humana de alguma outra forma que a gente não entenda. Então, não dá para você bater uma solução definitiva assim. Pronto, eu sei que é isso e tal. É lógico que na vida prática a pessoa vai ter que tomar uma decisão, né? Ela vai ter que pensar: eu acredito em Deus ou não acredito em Deus. Ou em qualquer outra situação na vida dela, né? Para ela poder ter uma linha de conduta. Eu acredito que eu tenho que seguir esse caminho aqui, por mais que eu não tenha certeza absoluta que esse é o caminho mais certo, mas nesse momento da minha vida é o caminho mais certo. Mas uma coisa que me incomoda é uma pessoa não saber respeitar a opinião dos outros, a pessoa não admitir nem a possibilidade de ela estar errada. Ela pensar que ela chegou à verdade última de qualquer coisa. Mas, por exemplo, nisso aqui que está sendo falado no vídeo, de dizer que ela sabe que Deus existe ou que ela sabe que Deus não existe, e ela não leva nem em consideração as nuances desse pensamento, né? Que, por exemplo, se ela, tudo bem, não acredita que Deus existe, é simples, é só aquilo. Agora, acredita que Deus existe, tá? E as formas de Deus? Pode ser um Deus antropomórfico, pode ser um Deus impessoal. E aí? Um Deus antropomórfico seria aquele modelo de Deus que influencia mais diretamente na humanidade, né, que tem mais a ver com a ideia, vamos dizer, que simplificaria mais o entendimento de um rei, aquela ideia da Idade Média, um rei sentado num trono, aquele homem barbudo, cabeludo, com uma roupa de rei, sentado num trono, que governa o mundo, governa a humanidade. E um Deus impessoal, que seria mais como uma energia ou uma consciência pura, que é a fonte originária de todas as coisas, que influencia o mundo de forma impessoal, que está além do bem e do mal, que é o próprio ser humano que cria o bem e o mal e as suas consequências. Aí pode se incorporar várias outras coisas, aí como reencarnacionismo, né? Ou outras, sei lá, infinitas ideias aí que dá para acoplar a isso aí. Então, a ideia do vídeo é justamente essa, falar sobre, no fundo, é falar sobre humildade e a verdadeira sabedoria, é saber que você não sabe nada. Se o teu próprio cérebro te engana todos os dias, você acha que você sabe alguma coisa? É isso aí. Falou, piazada.